Boa tarde, ouvintes aí da live. Boa tarde, aqui quem fala com você é Douglas Martins, na programação Palavra e Reflexão com Douglas Martins, aqui no 87.9. Aqui nós já entramos ao vivo na programação, estamos tocando louvor. E eu quero falar para você, vamos começar esse mês de agosto com as bênçãos do Senhor. Que o Senhor venha falar grandemente no seu coração, que o Senhor venha tocar, venha transformar a sua vida. Hoje estamos aqui, mais um domingo, nesse primeiro dia da semana, que o Senhor possa falar grandemente na sua vida, grandemente por meio dessa programação. Essa programação que está sendo bênçãos na vida de muitas pessoas. As pessoas estão entrando em contato conosco, contando as bênçãos de Deus. As pessoas vêm pedindo oração e o Senhor vem confirmando, vem colocando, vem cumprindo as promessas. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Que Ele venha cumprir as promessas na sua vida por meio desse evangelho, por meio da palavra de Cristo. Venha te transformar, venha te renovar. Que você venha ser capacitado nessa semana, que essa semana que se inicia seja uma semana de bênçãos na sua vida. A gente precisa entender o que Deus está falando. E já vamos entrar com uma palavra poderosa ao vivo aqui novamente na rádio, aí com você ao vivo aí na live. E vamos que vamos, Deus no comando. Trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. o louvor invade os céus, é verdade. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele Ele convém. trabalha. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. É com muito louvor nós começamos essa tarde. É com muito louvor. Essa semana seja uma semana de nós louvar o Senhor. Agora o Senhor, exalte o Senhor, cante ao Senhor, com muito louvor. Você está ouvindo aqui na Rádio Cidade FM 87.9. Palavra e reflexão com Douglas Martins. E voltamos novamente com a programação Palavra e Reflexão com Douglas Martins. Você aí que está ligadinho aí por meio da rádio, que Deus te abençoe. Você aí que está ligadinho aí por meio da rádio, por meio da net aí, que o nosso Senhor Jesus te abençoe e te guarde. E você também que está aí ligadinho pela live, que o nosso Senhor venha falar grandemente por meio da palavra de Deus na sua vida. Que nós possamos agradecer a semana que se passou. Passou mais um mês, agora nós estamos aí, 1º de agosto de 2021. Que o Senhor possa abençoar esta semana, que o Senhor possa nos abençoar esse mês, que esse mês de agosto seja um mês de bênçãos,
Que o Senhor venha nos livrar de todo mal, de toda seta, de toda inveja. Que o Senhor pode nos livrar de enfermidades, doenças, porque o nosso Deus ele é poderoso. Nós temos que viver por fé. Nós temos que viver sempre um dia de cada vez, sempre entregando nas mãos do nosso Senhor, sempre pedindo a Deus para cuidar da nossa casa, da nossa família. Que o Senhor possa cuidar de você, que o Senhor pode cuidar da sua casa, que o Senhor possa cuidar grandemente da sua vida. E nada melhor do que colocar nas mãos do Senhor. E antes de nós entrar aqui na palavra, hoje nós vamos falar carta aos Romanos, capítulo 5, de 1 a 11, aonde fala justificação pela fé e paz com Deus. Um texto maravilhoso, onde o Senhor vai falar no seu coração, vai falar na sua vida, se você ficar ligadinho nessa programação. Então vamos orar, vamos colocar na mão de Deus essa programação, que o Senhor venha tocar aí na sua casa, na sua família, nos seus vizinhos, por onde você passar, por onde chegar essa palavra, que chega o Senhor na frente, que chega o Senhor guardando, o Espírito Santo guardando a sua vida, guardando o seu coração nessa tarde maravilhosa. Meu Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, Senhor, obrigado por mais um dia, por mais uma programação aqui nesta rádio, Senhor. Pai, que essa programação, Senhor, venha a alcançar vidas, que vidas venham a ser transformadas, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mês que se passou, por mês de julho, o Senhor vem cuidando de nós, o Senhor vem nos guardando. Pai, eu quero, Pai, colocar nas suas mãos, Senhor, esse mês de agosto. Hoje, o primeiro dia, Senhor, primeiro domingo de agosto, Senhor, perdoa as nossas falhas, Pai, perdoa as nossas fraquezas, que esse mês de agosto seja um ano de bênção, Senhor. Toca, Senhor, na vida daquele necessitado, toca na vida daquele que está fraco, que está perdido. Pai, toca naquele enfermo, Senhor, que está precisando de uma cura física, cura espiritual, cura sentimental. Só o Senhor pode nos moldar, só o Senhor pode nos capacitar e nos renovar. Então renova, Senhor. Aonde chega essa palavra, Senhor, ela chega como uma flecha no coração desses ouvintes. Que o Senhor, Pai, venha colocar, Senhor, venha transformar vidas por meio dessa programação. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão entrando em contato conosco, contando as bênçãos, os milagres, as orações pedidas estarão sendo respondidas, Senhor. Obrigado. Que o seu nome, Senhor, seja glorificado para a honra e glória do nosso Senhor Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, abençoa cada família, cada lar. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O nosso Deus, ele é maravilhoso, meu amigo. E você que está aí ouvindo essa programação, nós temos que só agradecer. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Às vezes você está aí e você não entendeu. Talvez você nem saiba. Mas o Senhor vem cuidando, o Senhor vem livrando, vem guardando a sua casa, a sua família. Quantos livramentos o Senhor te deu? E nós estamos começando aí hoje, 1º de agosto, que nós possamos ter uma semana abençoada, que nós possamos ter um mês abençoado, porque nós temos que viver por fé, nós temos que acreditar, nós temos que confiar que o Senhor está no controle da nossa vida. Quando nós acreditamos, quando nós confiamos, aí nós começamos a ter esperança, em meio talvez ao caos, em meio às dificuldades. Nós vamos ver aqui que o Senhor, ele cuida dos seus, que o Senhor cuida da nossa casa, da nossa família, e eu vejo a mão de Deus na minha casa, na minha família, eu vejo as mãos de Deus aqui nesta cidade de Campina Verde, eu vejo a mão de Deus em nossa Minas Gerais. O Senhor vem cuidando, porque muitas vezes as pessoas, elas não entendem, e quando nós paramos para pensar, nós vemos quantas pessoas estão de joelho dobrado, orando pelas nossas vidas, orando por Minas Gerais, orando pelo nosso Brasil, e ainda o Senhor está levantando pessoas nessa geração, mesmo sendo uma geração corrupta, mesmo sendo uma geração onde as pessoas perderam o amor, as pessoas estão vivendo cada um buscando os seus próprios interesses, perdendo o amor ao próximo. Deus ainda está levantando pessoas
para estar orando, para estar cuidando, para estar levando o evangelho, estar levantando pessoas para fazer o bem. E você? Como você está sendo usado? Qual que está sendo a sua parcela no meio dessa sociedade, sua parcela de bem? Qual está sendo a sua parcela em meio esse caos que nós estamos vivendo, que o nosso mundo está vivendo? E eu estou aqui por meio dessa programação para levar a palavra de Deus. Estou por meio dessa programação aqui porque eu creio que o nosso Deus, Ele é poderoso para reverter qualquer circunstância na minha vida, na sua vida, na nossa vida, no nosso Brasil e no nosso mundo. Então, que o Senhor possa te guardar grandemente. E o amor está em Cristo. O amor está em Deus, aquele Deus maravilhoso que deu seu Filho amado para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor venha guardar esta semana, venha guardar esse mês de agosto, você e sua família. E a palavra de Deus se encontra no a Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 a seguir. A palavra de Deus nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha o versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. 4. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. 5. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo-nos ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por eles salvos da ira. 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamo-nos em Deus. Nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que texto maravilhoso, a carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo, ele começa a falar a justificação pela fé e a paz com Deus. Ah, Douglas, mas o que é justificação? Nós vamos aprender aqui hoje. O que é justificação? É como eu tenho paz com Deus.
quem nos justificou, quem nos justifica. Essa tarde nós vamos aprender, porque quando nós aprendemos, Pai do Senhor Jesus, Beatriz, lá que Deus abençoe a você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que esse mês seja um mês de bênçãos para a nossa vida, esse mês de agosto aí seja um mês de bênçãos na nossa vida, na nossa casa. E quando nós olhamos justificação, o que é justificação, Douglas? No termo grego, significa dikaio, significa vindicar, inocentar, declarar e tratar como justa. Então isso quer dizer uma justificação em grego. E quando nós olhamos, justificação é um termo que se refere ao julgamento jurídico. Isso é uma justificação. E quando nós olhamos justificar no latim, significa fazer justo. Então quando nós falamos de justificação, o Senhor ele nos faz justo. Nós não somos justos, mas por meio de Jesus, Ele nos faz justo. E quando nós olhamos, Deus declara como justos homens injustos, por causa dos méritos de Jesus Cristo. E a justificação não é por meu mérito, não é por seu mérito. O mérito é Jesus Cristo. Ele que nos justifica. Por isso no versículo 1, no capítulo 5, versículo 1 da carta aos Romanos, a palavra de Deus já começa: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados, justo, por meio do quê? Por meio da fé. Por meio da fé. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus, porque nós somos pecadores. E o nosso pecado nos afasta de Deus. O nosso coração, as nossas maldades, os nossos atos que nós fazemos que desagrada a Deus, nos afasta de Deus. O pecado de Adão e Eva lá atrás veio e nos afastou. Por isso hoje nós somos pecadores. Não tem ninguém que não tem pecado. Nós somos pecadores. E com isso nós merecemos a morte, porque a Bíblia fala que o pecado traz a morte. E se nós somos pecadores, o que nós merecemos? A morte. Mas aqui o texto diz: justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Aí eu tenho paz por Deus por quê? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é por meio de Jesus Cristo. Ele é a ponte. Ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que pagou um alto preço na cruz pela minha vida, pela sua vida. É por isso que ele nos justifica. É por isso que nós vimos que justificação é um ato jurídico. Quando você chega no tribunal e aí vem aquela acusação, e Jesus, ele como nosso advogado, ele chega: não, eu justifiquei, eu paguei o preço por ele. É isso que é uma justificação, para você entender. E no versículo 2 ele diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça, o que é graça? É favor imerecido, na qual estamos firmes. Nós estamos firmes é por meio da fé. É por isso que eu falo, nós temos que ter fé, nós temos que alimentar a fé. Por meio da palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra. Nós falamos sobre fé domingo passado. Então, quando nós vemos e gloriamo-nos, que quer dizer, nós alegramos-nos na esperança da glória de Deus. É por isso que pela fé nós alegramos, nós gloriamos. Nós vemos a pessoa, nós vemos o mundo nesse caos. As pessoas desesperadas, aflitas, ansiosas, depressivas. A pessoa não tem mais esperança. É por isso que vem a fé. Porque Jesus pagou um alto preço pela nossa vida. E aí com isso, com a fé, isso nos dá esperança na glória. Isso, por isso nós nos gloriamos, nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. Essa é a esperança do cristão. Então, em meio às dificuldades, nós temos esperança. Isso é maravilhoso. Que o Senhor venha manter acesa a fé e a esperança na sua vida aí nesse mês de agosto. Que nós possamos ter a fé firme, alicerçada no nosso Senhor Jesus. É por isso no versículo 3 ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos, nos alegramos nas próprias tribulações.
Então nós temos tribulações. O Senhor falou: no mundo tereis aflições. Nós teremos dias ruins, dias maus. E aí, como que vai ser? Porque quando fala aqui, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tribulação quer dizer angústia, aflição ou sofrimento. É uma pressão causada pelas circunstâncias. Isso não tem como nós corrermos. Vai ter dias difíceis. Talvez você está me ouvindo aí agora. Você passou por dias difíceis. Você sabe o que é isso. Tem uma aflição, tem uma angústia. Talvez você está me ouvindo agora, amanhã ou depois vem uma angústia, vem uma tribulação na sua vida, e você pensa em desistir, desanimar. Você vai lembrar dessa palavra. Fala: não, mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele me justificou, ele pagou um alto preço para a minha vida, e eu sei, eu tenho essa esperança, por isso eu me alegro. E quando você se alegra, você entende isso. E aí a palavra de Deus diz no 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos nas próprias tribulações. Quantas pessoas aí não passou por tribulações, por aflição aí, por meio desse Covid, e está se alegrando no Senhor, porque a nossa alegria vem no Senhor. A nossa alegria não vem no que nós vemos, o que nós achamos, mas é na fé, é no Senhor. Na tribulação. E a tribulação, aqui continua no versículo 3, diz que produz perseverança. Por isso que vem a tribulação, vem a angústia, vem os dias maus. Mas isso para o cristão produz perseverança. Nós devemos perseverar. Nós não podemos desanimar, nós não podemos jogar a toalha. Então nós continuamos na perseverança, sabendo que a tribulação produz perseverança. Em outros versículos fala, em outras Bíblias fala paciência. Nós temos que, o salmista falou: esperei com paciência no Senhor. Você está esperando com paciência em quem? Porque as pessoas, se for confiar nos braços fortes, se for confiar na circunstância, não vai ter essa perseverança. Mas em Cristo nós temos essa meia tribulação, isso vai produzir perseverança, paciência. E no versículo 4 diz: e a perseverança, experiência. Então vem a tribulação, vem a perseguição, vem a aflição, vem o sofrimento causado pelas circunstâncias da vida. E aí, isso vai produzir perseverança, experiência. A tribulação vai produzir perseverança, e a perseverança vai produzir experiência. E a experiência, esperança. Essa esperança não pode morrer. A esperança, quando a pessoa perde a esperança, acabou a vida para ela. Ela perdeu a esperança, está desanimada, acabou, nada tem mais graça. Por isso que quando nós temos Cristo, quando o Senhor nos justifica, nós passamos a ter esperança. Nós olhamos para a circunstância, nós olhamos para a situação, independente das angústias, do sofrimento, isso vai estar produzindo. Isso vai estar produzindo perseverança, paciência, experiência, e isso vai nos dar esperança. Talvez você está ouvindo essa programação, você está sem esperança, é hora, é num momento difícil mesmo, que é hora de buscar o Senhor. Não é só você que está passando por dificuldade. No mundo tem muitas pessoas passando dificuldade, mas a diferença é se você está com Cristo ou você está sem Cristo. Se você estiver sem Cristo, dobre o seu joelho, fala com Jesus, entrega a sua vida. Que essa tribulação vai produzir perseverança, vai perseverar. E com essa perseverança vai vir a experiência. E pela experiência vai vir a esperança. Que você possa entender isso. Talvez você esteja ouvindo essa palavra agora e não está fazendo muito sentido, mas amanhã ou depois você vai entender. Talvez você está ouvindo essa palavra hoje e você vai pensar, falar, um tempo atrás eu passei por este momento. Eu sei o que é angústia, eu sei o que é sofrimento. E o que te segurou? A esperança. Não perca a esperança. Não perca Jesus. E o versículo 5 diz: ora, a esperança não confunde. Eu vou repetir. No versículo 5, da carta aos Romanos. Capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não se confunde. Porque o amor de Deus, o amor de quem? De Deus, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então a esperança não se confunde.
A esperança não se confunde. Não perca a esperança, não se confunda. Porque o amor de Deus, o texto diz, é derramado em nossos corações. O amor de Deus derramado no meu, no seu, nos nossos corações, quando você crê em Jesus, que nos foi outorgado. O que quer dizer nos foi outorgado? Quer dizer que nos foi concedido, que nos foi dado. Então você crê em Deus, você crê em Jesus, que Jesus veio, que o Pai enviou o seu Filho. Você crê em Jesus, que Ele pagou o preço, Ele te justificou. Quando você crê nisso, que você fala assim, Jesus Cristo, Ele me justificou. Jesus Cristo, Ele pagou um preço. Ele é o meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero uma nova vida, eu quero perseverar. Eu quero ter esperança, essa esperança viva. Com isso você arrepende dos seus pecados e com isso você recebe, Ora, a esperança não se confunde porque o amor de Deus é derramado. Com isso o amor de Deus é derramado em nosso coração, no seu coração. Quantas pessoas precisam ter o amor de Deus derramado? Quantas pessoas precisam entender isso? Quantas pessoas estão sofrendo, estão destruídas e não entendem isso? Nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, nos foi concedido. Por isso que Jesus falou, eu vou para o Pai, e rogarei ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas aqueles que crêem em Deus, que creem em Jesus, como um suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo é dado, é derramado. E aí nós começamos ao quê? E no versículo 6, o que diz? Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O que quer dizer? Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo, ao tempo escolhido por Deus, pelos ímpios. Porque Jesus, Ele sabia. Jesus, Ele veio, Ele pagou o preço na cruz, por causa do pecado e por causa dos ímpios. Por isso que Ele falou, eu não vim pelos sãos, eu vim pelos doentes. O Senhor não vem pelas pessoas boas, o Senhor vem pelos ímpios. Porque todos nós, se nós não temos Jesus na nossa vida, nós também somos maus. Nós também praticamos a maldade, porque o ser humano em si, o ser humano é mau. O ser humano é corrupto. O ser humano sem Deus, ele faz o bem só querendo algo em troca. Mas quando nós entendemos esse amor, que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo, nós entendemos, as pessoas nos maltratam, e nós pagamos com o bem. A pessoa não merece, mas nós oramos por ela, porque nós também não merecemos. Essa é a diferença do Evangelho. Aonde a sociedade acha que não tem mais jeito, nós dobramos o nosso joelho e clamamos. E o Senhor, Ele é misericordioso. E aí, por isso que Cristo sabia disso. Cristo sabia de você, sabia da sua casa, sabia da sua família, sabia dos seus pecados. O nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E no versículo 6 diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. O ser humano sem Deus é fraco. Nós somos limitados. Nós não podemos aumentar um côvado da nossa vida, um dia da nossa vida. Nós fazemos planos, mas a resposta sai da boca de Deus. Quem de nós pode nos garantir esse mês de agosto como vai ser? O nosso Deus, Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que pode acontecer. O nosso Deus, Ele é poderoso. E é por isso Jesus, sabendo disso, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ele morreu pelos ímpios. Ele morreu, por isso que Jesus, Ele veio fazer a diferença. Ele veio trazer o amor. Ele veio fazer o bem. Por isso que as pessoas não entenderam Ele. Os religiosos não entendiam que Jesus, Ele veio, Ele comeu com o pecador. Jesus, Ele saía falando do amor, falando das bem-aventuranças, falando do caminho que nós devemos seguir. O Senhor, Ele ensinava. Entende? E Deus sabia disso. Deus sabe de todas as coisas. E por isso, quando nós olhamos, nós vemos vidas destruídas, pessoas com a vida tudo destruídas, já desanimadas, perderam essa esperança. E nós temos que fazer a diferença nessa sociedade. Deus levantou nós para nós fazermos algo diferente.
Se nós morremos hoje, nós fomos embora hoje, o que nós deixamos aqui? Qual que é o legado que nós deixamos para a vida de outras pessoas? Nós deixamos o bem ou o mal? Entende? Por isso que Jesus, ele morreu o seu tempo pelos ímpios, pelos maus. Porque nós, o ser humano, é mau. Se o ser humano não fosse como é, olha o nosso mundo como está hoje, a desigualdade, a falta de amor, a falta de perdão, o ódio, a mágoa, a ambição, isso é o ser humano. E Jesus, ele veio na contramão. E Jesus, ele veio na contramão de religião. Não estou falando de religião. Jesus veio na contramão e começou atrás desses ímpios e se revelar no coração deles. Ensinar como nós devemos agir. Ensinar como nós devemos andar. Para nós ter um legado. Para nós fazermos diferentes. Para nós fazer diferença. Onde eu faço a diferença? No meu trabalho. Na rua, na sociedade, aonde você estiver, faça diferença, faça algo diferente. E quando nós olhamos no versículo 7, olha que o versículo 7, o que nos diz, gente? Você que está aí entrando agora, nós estamos em Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 11, justificados pela fé e paz com Deus, um texto maravilhoso. No 7 diz, dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente alguém morreria por um justo. Quantas pessoas aí, justificadas por Deus, estão morrendo aí? Será que alguém morreria no lugar dela? E aí que a texto fala, dificilmente alguém morreria por um justo. E na parte B do versículo diz, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Então talvez ainda, se pelo bom alguém se anime a morrer, a pessoa ali é boa, eu não vou deixar não, eu vou lá e morre no lugar dela, será? Entende? Mas aí o versículo 8 nos abre a nossa mente, olha o que diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não tem como nós ler esse texto, mas Deus aprova, Deus prova o seu próprio amor. Não tem como nós ler esse texto e não lembrar de João 3,16. O que diz em João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então quando nós olhamos, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, por você. Deus te ama, Deus zela pela sua vida. Se você está aí hoje com fôlego de vida, é porque Deus ainda está sustentando, Deus ainda está permitindo. Quantas pessoas não fizeram planos, quantas pessoas não fizeram projetos e agora está onde? Acabou. Entende? O fôlego de vida, nós não somos nada. Está aí o primeiro dia do mês, o mês de agosto. Quem de nós pode garantir o amanhã? Nós estamos fazendo planos, nós temos sonhos, nós temos projetos. E aí? E se for você? Para onde você vai? Qual que é a sua esperança? Talvez você está ouvindo essa programação, você está num quarto, está depressivo. Talvez essa pessoa vai estar ouvindo essa live, vai estar pensando no suicídio, pensando em desanimar, e vai entrar essa palavra como a flecha no seu coração. Então talvez você está ouvindo essa rádio, talvez hoje você estava aí, você bebeu, você curtiu o final de semana e chegou agora, você olha para essa semana que se inicia, o começo do mês. Talvez você olha, você está desempregado, desanimado. Talvez você já teve um encontro com Deus, buscou o Senhor, mas agora está fraco. E o Senhor fala, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, por você, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Cristo não morreu em vão, não foi uma gota ali do sangue ali de Cristo em vão, não. Morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que nós somos justificados por meio de Jesus Cristo. É por isso que o Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida. É isso que a nossa sociedade precisa entender. É isso que nós devemos proclamar, é isso que nós devemos falar.
Por isso nós devemos fazer como Jesus fez. Jesus praticou o amor, Jesus ensinou o caminho, e nós devemos ensinar o caminho para essas pessoas. Quando as pessoas estão angustiadas, desesperadas, precisando ter essa perseverança, precisando aproveitar essa tribulação e continuar persistente, com paciência. Porque nós vimos aqui que o texto diz que a persistência, que a paciência, a perseverança produz experiência, e essa experiência é esperança. Quando a pessoa perde a esperança, a vida perde o sentido, e a nossa esperança é Cristo. Amém, Catarina? Oh, Pai do Senhor Jesus, Tiago, amigo, Deus abençoe você. Que Deus abençoe nós todos, viu, Catarina? Deus abençoe essa semana, esse mês de agosto seja um mês de bênçãos na nossa vida. Que nós possamos ser um mês de bênçãos. E aí no versículo 9, olha o que diz. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Jesus. Tudo bem, eu creio em Jesus. Eu recebi Jesus como o único suficiente Salvador da minha vida. Eu arrependo dos meus pecados e tenho uma nova vida com Jesus. Eu creio nele, então eu estou justificado. Aí o que diz aqui no 9? Logo, muito mais agora. Agora que nós somos justificados. Sendo justificados pelo seu sangue. É o sangue de Jesus. Seremos por ele salvos da ira. O que é essa ira? Gente, a ira de Deus vai vir sobre os ímpios, vai vir sobre a terra. Hoje o Senhor, hoje a porta da graça está aberta. Hoje nós temos Jesus. Hoje Jesus, por meio do Espírito Santo, está enchendo o nosso coração, como nós vimos aqui. Que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi dado. Nós vimos no versículo 5. Então, hoje, e logo muito mais agora, sendo justificado pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Gente, o amor de Deus, ele está prevalecendo agora por meio do ímpio. O Senhor está buscando as pessoas, o Senhor está mudando corações, mudando a vida. Mas aquelas pessoas que não foram justificadas, não serem justificadas, porque não creu, não recebeu Jesus, não entregou a sua vida, vai vir a ira de Deus. E a ira de Deus, irmãos, eu não quero ver a ira de Deus. Por isso que eu quero Jesus. É por isso que no meio da tribulação eu quero perseverar. Por isso que você aí talvez vê essa tribulação, vê essa angústia. Talvez você aí por meio desse sofrimento, essa pressão causada pelas circunstâncias. Eu quero falar para você, firma no Senhor, na esperança, que isso vai te produzir perseverança. E essa perseverança, o que é que nós vimos? Vai produzir experiência. E essa experiência, esperança. Essa é a esperança que nós temos. Essa é a esperança que o nosso Brasil tem. Essa é a esperança que nossa Campina Verde tem, nossa Minas Gerais. Você de vários lugares do Brasil aí. Tem muitas pessoas acompanhando, entrando em contato. O Senhor, entende? E nós temos que ter essa esperança em Cristo. Essa esperança na nossa vida. É isso que essa sociedade nossa precisa. É isso que as pessoas precisam entender. Para que seremos por ele salvos da ira. E no versículo 10, o que diz? Porque se nós, quando inimigos, que quando nós não temos Jesus Cristo na nossa vida, quando nós não entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus, porque não tem como nós servir dois senhores. Tem a porta larga e a porta estreita. Talvez você está ouvindo aqui, infelizmente, talvez você no trabalho dá um jeitinho, talvez na política dá um jeitinho, talvez em todas as situações da vida dá um jeitinho, mas com Deus não tem jeitinho, não tem jeitinho. É duro essas palavras. Por isso que Jesus, quando ele falava que ele era o pão da vida, os próprios discípulos ali falavam, duros são estas palavras, quem pode segui-las? Entende? Aí sobrou só os 12, e ainda sobrou Judas ainda no meio. E Jesus ainda diz, e vós, não quereis ir também? Então é isso que a nossa sociedade precisa. Se nós não temos Jesus, como vai ser? E no versículo 10 diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, então nós éramos inimigos de Deus.
Mas nós que cremos, quando Jesus pagou um preço lá na cruz, ele sabia. E Jesus, ele vem tocando os corações. Ele vem abrindo os olhos das pessoas. As pessoas estão em cegueiras espirituais, precisando de vida ser transformada. O Senhor vem abrindo o coração e vem falando: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, por quê? Como? Mediante a morte de seu Filho, a morte de Jesus. Muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, se nós, ainda quando nós éramos pecadores, Jesus morreu por nós. Agora imagina, agora nós reconciliados. Jesus reconciliou ali com o seu sangue. Você crê, você recebe Jesus, você começa a seguir, trilhar esse caminho. Imagina mais, ainda mais agora. Seremos salvos pela sua vida. Porque Jesus, ele morreu, ele pagou um alto preço na cruz. E o sangue de Jesus não foi em vão. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Entende? Subiu ao céu. O nosso Deus, ele vive. Jesus vive. Jesus reina. O nosso Deus, ele é poderoso. E no versículo 11 diz: e não apenas isto, mas também nós gloriamo-nos, nós nos alegramos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aí o que é reconciliação? Nós vimos o que é justificação. O que é reconciliação? Então, reconciliar, quando nós olhamos, quer dizer reconciliar, fazer as pazes, restabelecer a paz. Então o Senhor, ele justificou, ele nos justifica. Nós não merecemos. Nós vimos que justificação se refere a um termo de julgamento jurídico. Nós vemos que justificação Deus declara como justo homens injustos. Nós somos injustos. Mas por meio de Jesus, por causa do mérito de Jesus Cristo, ele nos justifica. E ele nos reconcilia. Ele reconcilia nós com Deus. Jesus faz a paz com Deus. Por isso que nós hoje temos paz com Deus. Por meio de Jesus. E você estiver ouvindo essa programação hoje, e você ainda não entendeu, se você não recebeu Jesus, Jesus está falando. Jesus está te dando a oportunidade hoje. Porque não há mais nada a ser feito. Jesus já pagou o preço lá na cruz. Não há nada. Hoje, o que nos aprisiona é a falta de Jesus. É a escuridão sem Jesus. Quando nós estamos sem Jesus, nós estamos na escuridão. Nós estamos em trevas. Mas Jesus, ele já pagou um preço. Por isso que quando nós entregamos a nossa vida, nós entregamos a nossa casa, a nossa família, e as pessoas vêm se rendendo aos pés de Jesus, nós já somos justificados. Jesus já nos justificou. Então não há nada mais a fazer, basta você dar o primeiro passo. Você falar assim: eu não quero viver, eu não quero essa destruição pela minha vida, eu não quero a ira de Deus sobre a minha vida. Então é agora, é nesse momento. É nos braços do Pai. É isso que nós devemos entender. É isso que nós devemos entender. É isso que você precisa entender. Não importa a sua situação. Não importa a circunstância. Talvez você começou esse mês de agosto desanimado. Talvez você começou esse mês de agosto pensando em desistir. O Senhor te justifica. O Senhor te reconcilia. Basta você crer. Basta você receber Jesus na sua vida. E agora você vai meditar nessa palavra. Eu vou deixar o louvor. E já nós vamos voltar em oração. Ele te ama também. Ele me amou e Ele te ama. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Não há nada mais a fazer. O preço já foi pago na cruz. O preço já foi pago. O Deus já foi pago. Deus abençoe a sua vida também, cara.
Que o Deus já foi pago lá na cruz, o preço já foi pago. O Senhor tem ciúmes de você, tem de mim. O seu amor é como um furacão, e eu vivo ao vento de sua misericórdia. Rende ao Senhor, rende, o Senhor está te ouvindo. Fala com Deus. De repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. É só a glória, é só a esperança. Quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Ele me amou e Ele te ama. O nosso Deus, Ele te ama. Foi por você. Foi por você o preço pago lá na cruz. Ele me amou, é por isso que eu estou aqui, para render graças ao Senhor. Esse mês de agosto vai ser mês de bênção. Que venha as dificuldades, venha as tribulações, venha as angústias. Mas isso vai ser só para nós perseverarmos. Vai ser para nós permanecermos alicerçados naquele que nos chamou, aquele que nos justificou, aquele que nos reconciliou. Jesus te ama. É momento, é isso que as pessoas precisam saber. Ele me ama e Ele te ama. Você ficou ligadinho agora? Vamos orar. Quero convidar você e usa a sua fé aí. Vamos orar, porque o Senhor diz: onde tem 2 ou 3 em meu nome, ali Ele está presente. É por isso que por isso que as pessoas estão entrando em contato. Douglas, eu recebi a bênção, o Senhor curou, o Senhor libertou, o Senhor abriu a porta de emprego. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus é as bênçãos, é o maior milagre na vida do ser humano, é a salvação, a vida eterna. O resto, eu estou tranquilo, porque o resto o Senhor faz. Não buscar o Senhor, buscar em primeiro lugar o Senhor, o resto das coisas é acrescentado. Buscar primeiro o reino de Deus. Vamos orar. Meu Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Jesus, pela justificação pela fé. Pai, obrigado, Senhor, por alto preço, Pai, que o Senhor pagou ali na cruz, Pai, por nós. Pai, obrigado, Senhor, por cada dificuldade, Senhor, que as dificuldades, Pai, as tribulações, as angústias, nos fazemos nós mais fortes, que nós possamos perseverar. Pai, que esse mês de agosto seja um mês de bênçãos. Pai, eu peço, Pai, pela vida de cada um ouvinte dessa programação, por meio dessa rádio. Pai, por meio da rádio, pela internet, Senhor, que as pessoas estão ouvindo, por meio dessa live. Meu Pai, tem de misericórdia de nós, tem de misericórdia da nossa nação. Pai, eu apresento a vida de cada um, Pai. Pai, nós estamos numa só voz, Pai. Aqui nós estamos reunidos, Senhor. Eu orando aqui dessa rádio. Esse homem, essa mulher orando por meio dessa rádio, Pai. Por meio da sua casa. E as pessoas aqui ligadinho na live no mesmo propósito, Pai. Pai, tem de misericórdia de nós. Tem de misericórdia da nossa nação. Pai, vem abrir os olhos, Pai, daqueles que estão cegos. Pai, venha, Pai, abrir os olhos espirituais, Senhor, daquelas pessoas que estão com aparência de vida, mas está como um vale de ossos secos, destruídas. Pai, restaura, renova, transforma, Senhor. Que nós possamos ir com perseverança, que nós possamos com paciência, que nós possamos, Pai, estar firme na esperança. A esperança nós sabemos que é Cristo. Pai, que as pessoas venham entender que tudo, Senhor, é permissão do Senhor. Que muitas coisas o Senhor está permitindo para as pessoas voltarem. Para as pessoas buscarem o primeiro amor. Pai, para as pessoas voltarem, Pai, e entender que sem Ti nada podeis fazer. Pai, nós não podemos fazer nada sem Ti. Pai, obrigado por esse mês que passou, esse mês de julho, Senhor. Em meio aos momentos bons, maus, até aqui o Senhor nos sustentou a nossa casa, a nossa família. Pai, que esse mês de agosto, Pai, o Senhor venha, Pai, estar cada dia mais, Pai, nos incomodando. Que nós possamos, esse mês de agosto, orar mais, ler mais a Tua palavra, buscar a Tua face.
Que nós possamos, esse mês de agosto, fazer a diferença na vida de alguém. Que nós possamos, Pai, nesse mês de agosto, fazer algo diferente. Que nós possamos deixar um legado por onde nós passarmos, de amor, de paz. Falar esse evangelho, falar de Cristo. Quantas pessoas precisam ser transformadas? Quantas pessoas estão com a vida destruída, aprisionada, destruídas por Satanás, Pai? Ah, Pai, tem de misericórdias. Pai, eu oro, Pai, pela vida de cada um que está, né, ouvindo essa programação e pela vida daqueles que ainda vão ouvir, Pai. Porque esses vídeos é compartilhado, as pessoas estão ouvindo e muitas pessoas estão ligando, Pai. E estão mandando mensagem, contando as bênçãos que o Senhor vem fazendo por meio dessa programação. Obrigado, Senhor. Toda honra e toda glória é para Ti, Jesus. Ah, meu Pai, toca, transforma, renova. Que nós possamos viver para a Tua glória. Que nós possamos ser canal de bênçãos. Ah, Pai, se tem alguém, Pai, neste momento está precisando de cura física, Pai, toca o Senhor, os médicos dos médicos. Ah, Pai, pessoas que estão precisando de cura espiritual, com o Seu Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus, venha ser derramado na vida deles. Que eles venham reconhecer, Pai. Cura sentimental, emocional, toca, Pai, cura, renova. Vai de encontro para aqueles leitos de hospitais. Pai. Quantas pessoas agora entubadas, Senhor, que já estão desanimados, já estão se entregando, Pai. Que o Senhor venha, Pai, abrir os olhos, venha, Pai, tocar. Venha transformar e que eles venham contar o milagre, as bênçãos. Sustenta, Pai, essas pessoas que estão enlutadas. Quantas pessoas, Pai, estão enlutadas. Quantas pessoas estão angustiadas, desanimadas. Fortaleça eles. Fortaleça eles. Sustenta. Abençoa essa cidade de Campina Verde, a nossa Minas Gerais. Abençoa cada um, Senhor. Essa cidade de Minas Gerais, cada cidade, abençoa o nosso Brasil, abençoa o nosso mundo. Tem de misericórdia, Pai. Abençoa, Pai, as autoridades. Abençoa, Pai, as autoridades que o Senhor levantou, Pai. Abençoa os ministérios. Abençoa, Pai, essas pessoas, Pai, que estão levando o Teu Evangelho, Pai. Essas pessoas que estão, Pai, buscando, estão falando de Ti, Senhor. Ah, Pai, manda mais gente, Pai. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, Pai. Que o Senhor venha levantar mais homens para a guerra, homens e mulheres para a guerra, para estar preparados para guerrear, Senhor, nesse mundo espiritual. Bocas proféticas, homens e mulheres que venham dobrar o joelho e venhamos orar em meio ao caos. Obrigado por cada pessoa que o Senhor tem levantado, Senhor, por orar pela minha vida, por orar pela nossa sociedade. Pessoas que estão orando por esse programa, Pai. Abençoa a vida deles grandemente, retribua em dobro, Senhor. Pai, que nós possamos domingo que vem estar aqui, firmes e fortes, contando os grandes feitos, cantando, Pai, adorando o Senhor, que nós possamos, Pai, estar sempre agradecendo a Ti, pela Tua maravilhosa graça, pela oportunidade, pelo fôlego de vida de nós fazer a diferença. Pai, abençoa cada um, em nome de Jesus. Circunstâncias, ondas se levantarem. Amém. Você que ficou até agora, Deus te abençoe. Fique com Deus. Um abraço você aí da live, que Deus abençoe. Semana que vem estaremos de volta das 17 às 18 horas com palavra e reflexão com Douglas Martins. Um beijo, um abraço, fique com Deus. Compartilhe esse vídeo, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Pai do Senhor Jesus, Aparecida, Borges, que Deus abençoe você e a sua família. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus.